Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma de nossas videoaulas. Logo aqui de início já pedi aquele like, tá? E para que você compartilhe as nossas aulas. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, toque nas notificações, porque assim o YouTube te avisará todas as vezes que postarmos uma aula nova, tá bom? Então, hoje nós iremos trabalhar com folhagens, tá? Olha, folhagens que vai fazer toda a diferença nos trabalhos de vocês. Comecei a fazer um projeto aqui de folhagens e descobri que eu tô ficando boa nesse negócio de folhagens. Olha que linda. Vocês vão gostar. São bem fáceis de fazer, o segredo tá na pintura, tá? E no corte também. Olha só. Vamos fazer todas essas folhas, tá bom? Vou estar deixando os moldes aqui na descrição do vídeo, olha só. Essa ideia de trabalhar com essas folhagens surgiu sempre que eu vou para casa dos meus pais, tem uma praça lá pertinho que tem muitas árvores, sabe? E cai aquelas folhas secas no chão. Eu acho tão linda, gente. Aí eu comecei a fotografar, comecei a olhar as tonalidades e olha o que deu. Olha que linda, ó. Elas ficam assim no chão, certo? Isso aqui faz toda a diferença no arranjo. Olha que coisa linda. Ó. Estilo folha de bananeira. Olha que linda essa aqui, gente. Parece de verdade, ó. Essa aqui tá parecendo de verdade. Olha essa, que mimo. Tá vendo? Fiz em 2 tons. Iremos trabalhar aqui com vocês, tá bom? Então, o foco da nossa aula hoje são folhagens. Vamos falar logo sobre os moldes, certo? Vou mostrar pra vocês aqui. Essa que eu acabei de mostrar, já vou explicar, que às vezes eu acabo me esquecendo. Essa aqui, né, vou fazer nesse estilo aqui, com essas aberturas. Lá na descrição do vídeo, você vai encontrar lá assim, sem essa abertura, tá? Mas você vai verificar lá que eu vou deixar uns pontinhos, que é onde você deve estar fazendo essa abertura aqui, tá? Eu vou fazer aqui na aula com vocês, e aí vai ficar tudo certinho, vocês vão aprender. Todos os moldes ficarão à disposição de vocês. Ó, vamos fazer uma costela de Adão também, tá? Todas vão ficar lá na descrição do vídeo, viu? Não se preocupem, não. Tem gente que não consegue chegar lá na descrição. Gente, eu já falei, vou repetir, peça ajuda. Não sabe, pode estar pedindo aí o neto, o filho, o vizinho, qualquer pessoa para estar auxiliando vocês, tá? Então, eu já vou começar aqui com vocês. Eu já estou com elas cortadas, ó. Para adiantar nosso trabalho, eu já deixei cortada. Em várias tonalidades. Você pode fazer no branco também. Ó, que lindo. Você pode estar fazendo no branco, certo? E aí, nós vamos começar as pinturas, tá? Aqui eu já fiz as nervuras em algumas, deixei uma ali pra fazer. É bem simples, ó. Essa aqui, eu vou fazer com vocês aqui, pra vocês verem que ela eu faço um pouquinho diferente. Só pra estar explicando direitinho pra vocês. Ó, de início, já vou mostrar pra você aqui como você vai fazer dessa aqui, ó, a nervura. Vocês estão vendo que ela é inclinadinha, né? Ela é assim, ó, torta, certo? Aqui tem uma já com a nervura feita, aqui. Não dá pra ver direito. Mas olha só como você vai fazer. Ela vai ficar assim no cachinho, ó, certo? Então, você vai fazer uma assim e outra assim. Aqui, ó. Vou pegar aqui a primeira, vou fazer aqui, ó. No mesmo estilo da folha, ó. Entortando, tá? Aqui você faz isso aqui, marca bem marcado. Que não tem erro, certo? Aí, aqui, essa aqui, você vai fazer assim, ó, contrário. Tá? Pra você fazer esse cachinho ali, esse trio de folha. Eu achei ele muito lindo. Pronto. Ó. Eu tenho ela aqui em várias... o tipo da pintura dessas de cachinho de 3, a pintura é a mesma, só modifiquei as cores. Eu trouxe todas as cores já pra te dar ideia, mas eu vou falar cada tinta que eu usei em cada cor, tá bom? Vamos trabalhar com a amarela. Eu vou deixar aqui separada. Essa aqui, ó, a nervura é diferente, não vai dar pra vocês verem aí, só quando pintar mesmo, que é essa aqui, ó. Eu me apaixonei por ela, é essa aqui, ó, tá vendo? Como a nervura é diferente. Olha só, vou fazer com vocês rapidamente aqui, eu tenho pronta, mas eu vou fazer aqui na presença de vocês uma ferramenta que eu fiz pra fazer essas nervuras. Aqui eu peguei 5 pontas de palito de churrasco, e vou fazer isso, ó. Eu tô aqui com a pistola de cola quente ligada.
Vou pegar aqui, anexar aqui as 5 peças e vou entortar assim, ó. Ó. Deixar assim, tipo uma escadinha, tá? Agora aqui eu venho. Eu vou passar a cola aqui. Deixar colado aqui. Colar bem colado. Pra ela não sair do lugar. Aqui são os macetes da Artes Prado. Eu invento, gente, tem que criar, né? Ó, e vocês, pessoal aí que gosta das minhas aulas, preste atenção nas aulas. Eu vou continuar falando. Tem informações aqui que as pessoas pedem que a informação tá na aula. Você tem que prestar atenção que eu tô fazendo a aula especialmente para você, tá bom? Ó, eu respondo, eu tenho o maior carinho de responder. Mas eu fico triste quando a pessoa tá me perguntando algo que tá na aula. Tem gente aqui que olha a capa do vídeo e pergunta como você fez esse vaso. Aí eu sou obrigada a responder, falar a verdade, né? Da forma que tá na aula, entendeu? Porque tá lá na aula. Aqui, ó, fiz minha ferramenta. Vou até pegar logo ela aqui. Essa aqui, do jeito que tá aqui, com essas nervuras, você pode estar fazendo a abertura aqui. Deixa eu mostrar pra vocês logo aqui como que eu faço. Aqui, ó. Você só vai fazer isso aqui, ó. Só isso. Tá bom? Vou fazer um pouquinho mais abaixo, outra aqui. Você pode estar deixando pra fazer as nervuras depois também, né? Aqui. Só isso. É bem fácil, ó. Certo? Vou fazer uma outra aqui. Mais ou menos 1 centímetro só, gente. Não faz assim muito grande, não. Bem aleatórias, ó. É só isso. Lá nos moldes eu vou deixar as marcações pra vocês, tá bom? Pra você pegar direitinho. Olha só como que eu fiz essa aqui que eu mostrei pra vocês. Preste atenção aqui que é bem simples, ó. Vou passar aqui no meio, fazer uma nervura aqui no meio, bem certinha. E agora aqui eu faço isso, ó. Deu pra entender? Ó. É bem prático. Faça que você vai gostar. Eu fiz uma, riscando uma por uma. Falei, meu Deus, eu não vou aguentar, não. Aí Deus iluminou minha cabeça e eu fiz essa preciosidade. Ó, essa aqui eu vou deixar sem, tá? Vou deixar ela assim, pra gente fazer. Eu vou fazer uma envelhecida aqui. Dá pra envelhecer tanto no verde quanto no branco, viu? Mas eu vou começar logo pelo branco. Eu vou fazer logo essa aqui com vocês, ó. Vocês vão se apaixonar. Essa aqui também tem a nervura, ó. Aqui no meio. Entortou um pouquinho aqui. Vou fazer do outro lado. Acho que dá. Ó. Agora ficou certo. Uma aqui. Outra aqui. Vou deixar sinalizada pra você no molde, tá? Eu vou sinalizar que fica melhor. Ó. Pronto. Vou deixar sinalizado lá pra você não se atrapalhar. Porque aqui eu sei que o reflexo não dá pra você ver direito. Agora aqui, todas essas nervuras que eu fiz, eu vou fazer isso, ó. Fazer pequenos traços na nervura principal, tá bom? Que não dá pra ver direito, mas já tá todo com as nervuras aqui já. Eu fiz ela nessa tonalidade. E fiz na cor verde também. Pode fazer no amarelo também. Amarelo, branco, verde, tudo vocês podem estar fazendo, tá? Eu vou começar pintando essa daqui. Já vai anotando aí. Pessoal que pede lista de material, preste atenção na aula e vá anotando, tá? Tem uma inscrita aqui mesmo, Juliene. Ela, todas as aulas que ela assiste, ela vai anotando tudo. Pronto.
Vai prestando atenção aqui, você já vai anotando. Na hora que você for fazer, você não precisa estar voltando na aula, tá bom? Aqui vou pegar a tinta laranja PVA. Vou começar com a tinta laranja. Aqui vou pegar um verde escuro. Deixa eu falar pra vocês logo como que eu fiz esse verde. Peguei tinta amarela PVA. Por que que eu gosto de tonalizar minha tinta verde? Porque eu faço a cor que eu bem entender. Peguei a tinta amarela PVA e coloquei umas gotinhas. Vai colocando pra ver o tom que você quer. E coloquei umas gotinhas desse corante aqui que a gente compra em casa de material de construção. Esse aqui da marca Globo, tá? Tem umas marcas aí que não são boas, não. Não dá uma tonalidade bonita, não. Certo? E aqui vou pegar, vou fazer daquela mesma cor que a gente fez. Vou pegar esse verde que eu tonalizei com amarelo e azul. Foi a PVA, tá? Eu usei a amarela PVA e coloquei a bisnaguinha. O corante. Eu vou pegar aqui essa peça de vidro. Vou colocar aqui e aqui já começa a pintura. Preste atenção que é bem fácil, tá? Ó, você pode já começar a pintura direto. Mas se você quer deixar as nervuras mais escuras, preste atenção aqui no que você vai estar fazendo. Aqui vou pegar a tinta sépia de tecido. Preste atenção aqui que é bem fácil. Vou fazer isso, ó. Eu vou cobrir, eu vou colocar a tinta dentro desses espaços aqui, ó. Dessas nervuras que eu fiz, tá? Só pra escurecer essas partes da nervura. Pronto. Agora eu venho com um paninho úmido e retiro. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer em toda a nervura, tá? Já dá pra ver que vai ficar lindo. Aqui em casa é assim, morre um pano de prato e nasce um paninho de artesanato. Aqui é assim, morre um lençol, eu ressuscito aqui. Tudo pra fazer paninho, que a gente gasta muito paninho. Tem dia que tá tudo sujo, às vezes eu lavo, às vezes eu vou jogando fora quando fica bem feio. Agora aqui vou pegar a tinta laranja. Ah, já tá aqui a tinta laranja PVA, ó, que eu vou fazer. Agora aqui já com a esponjinha. Ó. Laranja. Eu achei essa cor maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Chamelei foi tudo aqui. Leve até o meio. E ela vai ficar assim. Ó que coisa linda. Pode fazer ela toda laranja também, tá, gente? Tem umas bem alaranjadas. E agora aqui eu vou vir com um pincel, tá? Você pode ir com a esponjinha também. Com o pincel eu acho que eu consigo controlar mais a quantidade da tinta. Esses pincéis boleados são ótimos. Ó. Agora aqui vou pegar o verde. Esse que eu mostrei pra vocês que eu tonalizei. Tirar aqui o excesso e venho aqui, ó. Puxando. Vou tentar com a esponjinha mesmo. O pincel eu tenho um melhor controle da tinta. Aqui, ó, você vai pintando as pontinhas e descendo, ó. Faça com que esse verde encontre com o laranja, ó. Vai ficar um laranja bem envelhecido, tá? Pode passar por cima, ó. E ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu já vou aproveitar e pintar aqui o verso dela.
Ó, tá vendo? Você poderia ter usado, pode estar usando o laranja aqui também. O laranja não, o amarelo. Fica lindo, tá? Ó que coisa linda. Gostaram? Daqui a pouco ela vai pro grill. Deixa ali secando. Agora vamos pra essa aqui que eu fiz com vocês agora. Cadê? A amarela, tá? Pode ser a branca e a verde também. Aqui. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer ela envelhecer. Eu vou fazer um marrom nela. Eu acho que vai ficar legal. Pode ser o verde. Ó, preste atenção. Não vai dar pra gente pintar todas as cores, não. O estilo da pintura é o mesmo. Só vou mudar a cor, tá bom? Essa aqui foi no EVA verde, essa aqui foi no EVA amarelo. Preste atenção. As outras cores que eu tô trazendo aqui é só mesmo pra te dar ideia. Agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Aqui, até terminar essa aula, vocês vão se assustar com a cor que vai ficar a minha mão. Ó, essa aqui, você pode colocar aqui o amarelo e aqui o verde. Fica bonito. Ou então um laranja e aí você joga o verde por cima. Fica lindo. Quanto mais você misturar as cores, mais bonito fica. Aqui, ó. Vou pegar o marrom aqui. Tinta marrom PVA. E vou passar aqui, ó. Só na nervura do meio, tá? Aqui, vou pegar uma esponja e vou fazer isso, ó, presta atenção aqui. Suavemente, tá? E vai ficar assim, ó. Tá feio, mas calma que daqui a pouco vai ficar bonito. Tá vendo? Agora preste atenção aqui. Vou passar a tinta aqui na lateral. Venho aqui com um pincel. Esse aqui também é boleado. E vou fazer isso, ó. Vou trazer essa tinta pro meio. Não precisa trazer até o centro, não, tá? Ela vai ficar assim, ó. Pode escurecer um pouquinho mais o amarelo, caso queira. E ela vai ficar assim. Meus cachorros tá tudo dormindo aqui no ateliê. Tudo comportado. Você pode soltar um pouco de tinta mais em um lado, tá, gente? Ela vai ficar com esse efeito aqui, ó. Se você soltar mais tinta de um lado, quer ver? Ai, socorro, acho que ela não tá aqui. Ah, assim, ó, tá vendo? Eu soltei mais tinta desse lado. Se você diminuir a quantidade de tinta, ela vai ficar assim, ó. Ó, prontinho. Agora o que eu vou fazer? Vou pintar o verso aqui de marrom. Pode estar colocando aqui no verso uma cor cerâmica, uma cor verde. Você pode estar fazendo isso. Olha aqui, ó. Eu vi assim na natureza, ó. Aqui o cerâmica. Essa aqui é a mesma dessa, tá? Só que ficou pequena. Eu gostei mais desse tamanho. A que vai estar disponível para você é esse tamanho que a gente vai trabalhar, tá? Mas é a mesma. Aí você pode estar colocando a cor cerâmica aqui atrás. Espera que a gente vai fazer uma assim. Você vai gostar. Prontinho. Mais uma pronta pro grill daqui a pouco, certo? Aqui, ó. Eu vou envelhecer as nervuras dessa aqui também com sépia. Preste atenção aqui. Eu vou utilizar esse pincel aqui. Aqui, ó. Vou escurecer aqui rapidinho.
Agora aqui com meu paninho úmido, ó. Vou retirar o excesso. Tá vendo? Vai ficar assim. Outra eu fiz com verde, então aqui eu vou de sépia pra ficar diferente. Essa aqui, ó, o meio eu usei verde e envelheci. E aqui eu vou fazer o contrário, ó. Socorro, peguei o lado errado do pincel. Hoje eu tirei o dia pra passar vergonha. Aqui, ó. Ah, gente, hoje são 26. Hoje são 26 de setembro de 2025. Quem me acompanha há mais tempo aí, lembram que meu pai, do caso do meu pai, que estava na UTI, lutando pela vida. Então, ele saiu da intubação com 11 dias, foi para a enfermaria. Ele ficou 78 dias. Ele voltou para casa com ID, com internação domiciliar. Voltou ontem. Estou muito feliz, está recebendo todos os cuidados, né? Ele está de home care, mas a família está cuidando, a gente está cuidando dele. Obrigada aí, pessoal, que orou por nós aí, tá bom? Aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz naquela lá, certo? Agora, Ati, pega esse ladinho aqui de... E vou fazer isso, ó. Pode deixar assim, tá? Poderia vir aqui com laranja, com verde, com sépia. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar um verde aqui, porque aqui eu coloquei verde. Achei que eu coloquei um... Não, coloquei um... Peraí, já sei o que eu vou fazer. Ai, meu Deus, brinca tanto com essas coisas aqui que eu fico sem saber por onde começar. Eu vou colocar um pouco de laranja e depois vou envelhecer aqui. Vou puxar só um pouco do laranja, ó. Gente, tá tão linda que eu acho que eu vou deixar só assim. Só com esse alaranjado aqui. Ficou perfeita. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Cada uma que você faz é uma surpresa. Gente, vocês vão se apaixonar. Ó. Eu vou deixar assim. Ficou perfeita. E agora que eu vou pintar de que cor? De sépia. Mão de artesã é assim. Eu vivo com a mão suja. Minhas roupas, oh meu Deus, é um auê. Ó. Gostaram? Eu vou fazer essa aqui, ó. Só que eu vou fazer ela diferente. Eu vou fazer assim, ó. Você vê? Eu vou tentar... Vou lavar o pincel aqui. Eu vou tentar... Não fiz ainda, não. Mas eu vou tentar... colocar a nervura dela verde pra gente ver como fica. Não fiz assim ainda, não, gente. Seja o que Deus quiser. Eu não tenho preguiça de... Ó, gente, outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Eu já falei, vou repetir. Respondo vocês com o maior amor do mundo. Mas não tenha preguiça de fazer teste, não. Será que isso aqui dá certo? Gente, tem coisa que eu não sei. Eu descubro aqui na mesa. Eu chamo meu ateliê, sabe como? Eu consagro meu trabalho a Deus todos os dias. Eu chamo meu ateliê um pedacinho do céu. É aqui que eu crio minhas coisas. Ó. Aqui pegou bastante, ó, tá vendo? Não tirou muito, não apareceu muito branco, sabe por quê? Porque é tinta PVA. A tinta PVA seca rápido. Mas aí agora apareceu, ó. Agora apareceu. Ó. Agora o que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou continuar com verde. Eu vou fazer verde. Socorro. Oh, meu Deus, já tem esponja. Ó. Vamos ver toda verde como vai ficar, né? Já que a gente já tem tanta envelhecida por ali. Vamos ver aqui. E não se apega a pincel, não, gente. Eu tenho esse tanto de pincel porque eu ganhei. Uma amiga minha parou de trabalhar com artesanato e me deu os pincéis. Mas vocês podem estar comprando aí pincel. Os pincéis mais simples para estar trabalhando. Ah, vai ficar lindo, ó.
Gostei. Amei. Adorei. Eu vou fazer toda verde ela, tá? Presta atenção aí que é bem simples. Olha que coisa linda. Eu já vou pintar o verso porque a gente vai pro grill daqui a pouco. Aqui, ó, preste atenção aqui, fazer umas folhas bem clarinhas. Fica muito bonito também, tá? Vou colocar aqui um pouco de branco. Só um pouco mesmo. Um pouco de verde oliva, de tecido. Podia ser tinta PVA também, tá? Vou fazer aqui tipo um verde abacate. Ó, tá vendo? Bem clarinha. Agora eu vou pegar aqui um preto, podia ser tinta PVA também, tá? É a mesma bisnaguinha que eu uso. E vou colocar aqui, nem vou colocar uma gota toda, senão vai colocar a perder, que tem muita pouca tinta. Minhas meninas, quando elas vêm aqui no ateliê, que quer fazer uma coisa, minhas coisas são tudo. A pistola mesmo que eu uso aqui nos trabalhos não é essa, não. A outra sumiu com minha pistola lá pra casa da minha mãe. Ó, vou pegar a branca. Agora essa cor aqui você pode estar usando no verde também, viu? Não fica feio, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa branca pra gente fazer. Não tem, mas tem um amarelo, a gente vai fazer no amarelo, viu? Aqui, ó. Esse aqui é assim, eu vou pintar toda, tá? Essa aqui geralmente eu faço assim, depois é que eu dou algum outro tom nela. Pronto, deixa ela secar um pouquinho. Deixa eu ver se dá certo fazer com essa aqui. Acho que eu vou fazer uma abertura, as aberturas nessa aqui, ó. Ó, deixa eu ver se fica... Eu não testei no amarelo ainda, não. Deixa eu ver aqui se fica legal. Como é que fica? Aí, ó, não pode ter medo. Tá com medo? Vá com medo mesmo. Aqui é assim, eu vou com medo mesmo. Às vezes, os materiais... A gente tem que tomar cuidado para não desperdiçar material, né? Mas... é bom testar antes em retalho. Por isso que eu não jogo retalho fora. Às vezes eu faço alguns testes. Ó, as nervurinhas ficaram conservadas na cor amarela. Mas aí a gente vai fazer umas gracinhas aqui para mudar, né? Eu vou pintar logo o verso. Aqui eu vou derrubar esse branco aqui no verde. Vou pegar aqui um pouco de verde aqui no meio, ó. Vou tirar o prato da frente para você ver direito. Show! Tá vendo essa técnica que eu fiz de colocar aqui e passar a esponjinha? Você pode estar fazendo essas nervuras também, tá? Você pode estar passando aqui, ó. Pois eu vou fazer pra você ver. Aqui, ó. Pode ser com palito. Presta atenção aí. Ai, gente, eu não tenho preguiça de fazer artesanato, não é minha vida. Prontinho, viu? Agora, bora prestar atenção aqui. Coisa linda, tá vendo? Ah, o verso tá pintado já. Essa aqui eu vou fazer diferente. Vou pegar o marrom.
Ó, tá vendo? Vou pegar esse aqui, é amêndoa. Vamos ver como vai ficar com amêndoa. Eu não fiz nenhuma com amêndoa. Mas eu acredito que vai ficar legal. Essa aqui eu vou fazer o seguinte. Preste atenção, porque aqui, ó, nesse mesmo estilo que eu tô fazendo aqui, você pode estar indo para outro modelo, tá? Eu quero deixar ele mais forte aqui na parte de baixo. Não tem nenhuma dessa cor. Mas eu acho que vai dar certo. Vou fazer com verde, já tem muito envelhecido ali. A mesma técnica que eu fiz na outra, se eu quisesse estar colocando nas nervuras aqui, eu iria colocar, tá? Mas para não ficar tão longa a nossa aula, eu vou fazer assim mesmo. Vocês entenderam, né? Aí, tá vendo? Tudo a mesma coisa, ó. Não muda nada. Só que tem um ali que é diferente, já vou pintar com vocês. Ó, fazer esse aqui, tá? Tem o molde dela também aqui pra vocês. Aqui vou pegar a amêndoa. Aí tem que colocar a tinta aqui no jeito que essa daqui tem, eu tenho que dar uma acelerada. Porque tinta PVA, vocês sabem que ela seca rápido, né? Então, já vou deixar aqui no jeito. Aqui eu vou utilizar essa amêndoa verde e sépia, tudo numa folha, numa flor só, tá? Preste atenção aqui que é bem simples. Aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu venho com o verde. E vou pintar. Ela fica linda quando vai no grill. Agora aqui, olha só. Quer deixar assim? Pode deixar. Mas olha só o que eu vou fazer. Tá vendo que linda? E cadê a costela de Adão? Costela de Adão sumiu. Ah, tá aqui. Pode também fazer em qualquer tonalidade, tá? Ó. Essa aqui eu vou fazer o mesmo processo. Bem marcada, não tá? Acho que são só essas mesmo, pessoal. Ali mais a explicação. Vamos finalizar com ela, tá? Pra gente ir pro grill, que é um momento muito especial. Aqui com verde. Agora venho aqui nas laterais, ó.
Tá bom assim. Eu vou pintar o verso dela aqui pra gente já ir pro grill. Tudo pronto aqui, deixa eu falar com vocês aqui sobre os cabinhos. Ó, aqui eu usei o arame 20, mas você pode usar o 16 também, tá? Principalmente para folhagens. Você pode estar colocando, ó. Eu coloquei só daqui para baixo, porque eu entortei assim, tá? Primeiro eu vou no grill, depois que eu coloco os cabinhos. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Peguei o arame 20, peguei aqui uma tirinha de EVA e vou fazer isso, ó. Preste atenção aqui que é bem simples. Faça vários cabinhos. E aí vocês pintam de verde, de sépia, para vocês estarem colocando, tá? Aqui eu finalizo. E pronto. Aqui eu pinto, já fico com o cabinho pronto, ó. Pode ser o 16 também, tá? Ó, eu faço assim um bem grande, depois vou colocando e vou cortando, tá? Vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco. Mas antes da gente ir pro grill, deixa eu falar com vocês aqui. Às vezes você quer fazer, Ângela, eu quero fazer uma costela de Adão maior que a sua. O que que você vai fazer? Ó, peguei aqui uma folha de papel ofício só pra estar te explicando como que você faz o molde, como é fácil, ó. Vou cortar aqui, vou fazer uma bem grande, ó. Só pra você ver como é fácil. Ó, ela vai ficar bem grande, tá vendo? Aqui, dobrada ao meio. Gente, porque eu vou ensinar pra vocês aqui como tirar molde no celular. Essa folha aqui, ó. Cadê? Socorro. Essa folha aqui eu tirei o molde no celular. Eu tirei o molde só de uma parte. Pera aí que eu vou explicar pra vocês rapidinho aqui. Pra ficar uma aula bem completa. Explicando, você vai matar a charada. Ó, aqui eu venho. Chego aqui. Subir mais um pouquinho. Volto aqui. Ó. Ó como é fácil. Eu fiz essa assim. Ah, você pode fazer aqueles buraquinhos também, tá? Eu preferi deixar assim. Olha como é fácil. Fazer uma costela de Adão. Ah, eu vou fazer questão de fazer essa depois. Ó, que linda. Tá vendo? Pode fazer os buraquinhos depois se vocês quiserem, tá? Depois de você cortar no EVA. Ó, como eu fiz, assim, tá? Essa aqui, Ângela, eu quero fazer uma maior. Ó o que você vai fazer. Essa aqui, você não vai dobrar, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Foi assim que eu fiz. Essa e a outra, cadê? E essa aqui, ó. Tá? É assim que você faz. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Acho que é só isso, né? Mais complicadinha que tem pra fazer molde, acho que são só essas. É assim que faz, tá bom, pessoal? Acho que vocês aprenderam aí como faz o molde. Mas vocês podem estar pegando aqui, é que eu vou deixar com vocês. Agora eu vou falar aqui sobre as cores que eu usei. Esse aqui foi o EVA amarelo com a tinta PVA marrom. Aqui, como eu disse, né, fiz aquele processo. Essa aqui vocês viram eu fazendo, né, só mudou a cor. Essa aqui eu pintei um lado todo e essa aqui eu deixei mais clarinha, ó. Tá vendo? Ficou essa belezura. Essa aqui foi a tinta branca que fizemos aqui na tonalidade abacate. Ó, coloquei o arame do lado de dentro, tá vendo? Você pode estar fazendo isso também. Essa aqui eu usei o laranja no EVA verde e fiz aquelas gracinhas aqui com o verde, tá? Esse verde que eu tonalizo com vocês. Essa aqui também pintei de laranja e vim com verde, tá vendo? Aqui o EVA verde, ó, coloquei sépia no meio. O EVA verde e trouxe a tinta sépia, ó, pro centro. Aí apareceu um pouco do verde. Entenderam? Aqui, ó, EVA amarelo, tinta laranja e tinta sépia. Ah, gente, não fizemos aqui, ó, mas não tem segredo não, tá? Igual fiz aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, eu fiz aquele estilo que eu pintei essa ponta toda de sépia e aqui o verde e fui, ó. Tá vendo?
Esse lado aqui poderia ser cerâmica. Vocês podem estar fazendo aí, tá mandando foto pra mim lá no Instagram, tá? Essa aqui foi no EVA branco. Peguei a tinta abacate, pintei. Depois vim com o verde no meio e com um pouco da tinta cerâmica. Essa aqui, ó. Da marca PVA. Tá vendo? Ó como ficou bonito. O que eu não mostrei aqui, eu tô explicando e eu sei que vocês vão tirar de letra. Essa aqui, EVA verde e tinta sépia e laranja, ó. Primeiro eu jogo laranja, depois venho com sépia. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Utilizei laranja. Deixa eu ver qual mais aqui. Essa aqui foi no EVA verde, usei a tinta sépia e o verde. Não tem segredo, tá? Essa aqui foi o branco, ficou igual a que a gente fez aqui. Aqui a tinta branca, a branca que eu tô falando, aquela com o abacate que a gente fez. Ela ficou um pouquinho mais clarinha, tá? E aí vim com o marrom. Ficou essa tonalidade maravilhosa. Vou ver qual mais. Aqui, ó, caprichei mais no laranja desse lado, tá vendo? Deixei mais laranja. Fiz aqui, ó, laranja e vim com o sépia em cima do EVA verde. Vou ver qual mais. Ah, essa aqui, ó. Aqui, sépia e aqui o verde. Não teve segredo. Coloquei o arame do lado de dentro, tá vendo? Agora eu vou falar pra vocês como que eu fiz pra ela ficar fundinha assim. É agora no grill. Vamos lá que o show vai começar agora. Que é a parte que eu mais amo. Ele já tá aqui, é quente. Socorro. Vou deixar essas daqui por último. Essas daqui precisa de uma peça que tem ali, que vocês têm em casa também. Eu vou começar com essa aqui. Lembra, né? Essa aqui foi a primeira que fizemos aqui, ó. Vou colocar para aquecer aqui. Ó, como ela não pega toda, o que que eu vou fazer? O que que você faz quando a pétala não pega toda no grill? Você faz primeiro um lado, ó. Então, eu vou aquecer só um lado, ó. Vou dobrar aqui bem o meio. Tá dando pra ver aí, né, pessoal? Ó. E aqui eu faço isso, ó. E já faço esse lado, ó. Ó, fiz assim. E só esse lado, porque esse tá sem aquecer. Agora a mesma coisa, ó. Conserva o outro lado. Eu achei essa folha maravilhosa, ó. E tá pronto. Tá vendo? Depois a gente dá uma fechadinha aqui e ela fica assim. Gente, eu me apaixonei por essa folha. Ah, deixa eu falar com vocês como que eu fiz o molde dela, é rapidinho. Pera aí. Só não sei o que eu vou achar aqui pra fingir que é um celular. Pera aí. Aqui, ó. Dobra ao meio, como que eu tirei no celular. Achei ali um celular de mentirinha. Digamos que esse aqui é o celular. Você congela a imagem e dá um zoom. Coloca só a metade dela, só a metade da folha aqui, ó. Coloque só a metade da pétala aqui na tela do celular. Coloca o zoom, deixa ele aparecer todo. Aí você vem com esse papel ofício, tem que ser o ofício. Coloque aqui bem devagarinho em cima do celular. Essa dobradura aqui tem que ficar bem reta aqui, na metade da flor, digamos que você dividiu o meio. Ali, sem tocar na tela, devagarinho aqui, você vem, ó. E você vai fazendo, ó. Foi assim que eu fiz aquele molde. E dá pra você fazer muito molde assim. Quando você faz isso, ficou só a metade. Aí você dobra e recorta. E sai a pétala certinho. Foi assim que eu fiz. Uma hora eu vou arrumar um celular aqui. É que eu tô sozinha aqui hoje. E vou fazer essa demonstração aqui pra vocês que eu achei interessante. Esse molde ficou igualzinho eu vi na imagem, ó. Igualzinho. Peguei lá no Pinterest. No Pinterest. Aqui, ó. Vamos aqui agora. Já fizemos essa aqui. Cadê que eu fiz? Já sumiu? Ah, tá aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui cabe toda, deixa eu ver. Cabe. Pronto. Essa aqui eu vou deixar enrolar. Ó. Deixa esfriar. Ela ganhou o formato que veio do grill, ó.
Daqui a pouco ela fica durinha, ó. Espera que a gente vai colocar um cabinho nela. Vou colocar essa aqui ficou linda, viu? Ó, já aqueceu. Procuro deixar essa parte de baixo aqui mais reta assim, ó. Pra tá pegando o cabinho, tá? Deixa assim, tá? Quer dizer, então você vai fazer do jeito que você bem entender. Essa aqui eu vou fazer diferente, ó. Vou pegar aqui a esponja. Essa aqui eu vou fazer diferente. Vou pegar aqui, coloco em cima de uma esponja, vem com o palito no meio, ó. E aperta, ó. Bem no meio, tá? Tem que ficar bem certinho. Dá uma segurada aqui. E ela vai ficar assim, ó. Olha que coisa linda. Gente, eu tô ficando muito boa nas folhas. Ah, eu tô apaixonada. Essa aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Essa grandona, que eu acho que eu não tenho muita dela assim, não. E eu vou precisar de umas pra fazer um negócio aqui. Ó, aqueceu. O pessoal pergunta esse EVA é Dabiflex, tá? Mas eu compro aqui na minha cidade. Mas eu tô investigando aí na internet pra tá deixando aqui o link pra vocês. Ó. Que linda que fica, tá vendo? Pode deixar ela assim, pode também fazer aqueles babadinhos na borda. Eu gostei mais assim, então eu vou deixar assim, tá? Vou aquecer bem o centro desse aqui, que eu vou fazer igual aquela outra. Aqui, rápido, ó. Faço isso, ó. Gente, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Essa aqui eu vou deixar entortar. Deixa eu ver, eu usei de que lado? Acho que entortou. Ah, é desse lado mesmo, esse aqui pra cima. Ah, essa daqui tem alguma coisa pra fazer ainda, ó, esqueci. Ainda bem que eu lembrei, né? Mas fica também, é opcional também. Pode deixar assim, ó. Acho que eu vou deixar assim, mas eu vou... Ó, pode deixar assim, certo? Mas vou fazer uma outra gracinha pra você saber fazer aí quando você for fazer o seu. Essa aqui eu vou deixar ela bagunçar bastante, ó. Só que eu tenho que deixar essa parte aqui reta pra colocar o cabinho. Ó. Poderia ser desse lado. Ó, gente, eu vou aquecer de novo. Ela vai diminuir um pouco, mas eu quero fazer ela diferente. Ó, quando você querer que ela entorta do outro lado, coloca o verso dela pra lá, ó. Vou colocar assim, ó. Mas eu acho que vai dar. Pronto. Ó. Eu queria mesmo fazer isso. Que linda. Sim, aqui, ó. Pode deixar assim? Pode. Aqui a gente vai fechar um pouquinho na hora de colocar o cabinho. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Aquecer só o meio dela. E fazer isso, ó. Tá vendo? Fica muito bonita, porque aí você pode estar colocando o arame nessa parte aqui também. Vamos finalizar com essa aqui, pra gente fazer. Essa aqui eu quero deixar pronta com vocês. Aqueceu, que é a mesma coisa, ó. Segurou. Tá pronta. Tá vendo? Costela de Adão. Aqui é a mesma coisa que eu fiz a outra, ó. Médio meio. Vou até dobrar aqui. Pra não comprometer o outro lado. Ó. Ela é só dobrar um pouquinho pra dentro e fica pronta. Ela não precisa estar aquecendo demais não, tá? Agora o outro lado. Prontinho. Agora eu vou pegar aqui, ó. Proteger a pétala toda. E vou só no meio.
Prontinha, tá? Agora a costela de Adão vocês podem estar pintando toda de verde também, que fica muito bonita. Acho que aqui é só, vou desligar o grill e já vamos colocar os cabinhos. Aqui eu tenho ele na cor sépia, ó. Pode estar colocando aqui, ó. Você pode estar colocando com a cola instantânea e com a cola quente. Agora, eu prefiro que você coloque com a cola instantânea para não estar manchando quando você for colocar aqui do lado de dentro. Ou você coloca aqui do lado de fora, tá? Fica a seu critério. Esse aqui eu vou colocar com vocês. Eu não vou colocar em todas não, tá? Aqui, ó. Eu vou pegar um que tem a mesma tonalidade. Ou esse aqui tá verde, ó. Pode colocar um nesse mesmo tom. Mas isso não influencia muito, não. E aqui você coloca o cabinho daqui pra baixo, ó. E corta aqui. Deixa aí, ó, uns 10 centímetros. Aqui também a mesma coisa, ó. Você pode fazer tanto assim quanto assim. Eu gostei muito de fazer assim também, ó. Fica diferente, ó. Você pode estar usando também na tonalidade sépia, ó, como dá um destaque, tá vendo? Que são as que a gente fez aqui. Eu não vou colocar cabinho em tudo não, viu, gente? Essa daqui, ó, colocar um cabinho daqui pra baixo. Pronto, ó, tá vendo? Eu vou colocar só nessa daqui pra vocês verem. Aqui eu posso estar... Eu vou colocar o verde. Eu posso estar colocando aqui ou atrás, tá? Eu vou colocar na parte de trás. Ó, que linda, tá vendo? Aqui, ó. Vai cortar, vou passar uma fita aqui, porque tem EVA, senão ele vai soltar, né? E aqui eu corto. E aqui eu corto, pra ficar no tamanho que eu quero. Pronto. Entenderam? Os cabinhos é bem fácil, gente. Acho que não precisa a gente estar fazendo, não, né? Esse aqui eu vou fazer com vocês, porque ele é um pouquinho diferente. Eu vou utilizar, eu vou colocar esse cabinho sépia. Aqui, ó. Ela não precisa colocar arame até em cima, certo? Eu vou colocar aqui, ó. E vou colar aqui. Isso aqui não precisa isolar a ponta não, porque eu já vou finalizar. Então, não vai dar tempo escapar, não. Ó. Tá vendo? Agora, preste atenção aqui como você vai fazer o cabinho. É bem fácil. Por isso que eu falei que tem que ter uma pra lá, outra pra cá, pra ficar o cabinho certo. Aqui, ó. Vou dobrar aqui um pouquinho, uns 2 centímetros. E aqui também, ó. Pra ela ficar assim. Porque eu dobrei muito aqui. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola desse lado. Pra ela não ficar virando, tá? Tá vendo? Agora preste atenção aqui. Agora eu venho com outra aqui atrás. Bem certinha. E vou colocar uma tirinha de EVA aqui, ó. E eu vou pintar o cabinho dela pra usar, porque ela tá muito linda, ó. A gente vai usar, que a gente vai montar alguma coisa aqui. Vamos falar sobre esse vaso? Aqui no canal tem vasos, tá, pessoal? Tem esses vasos aqui. Pessoal, e tem muita gente fazendo, não tem papel Paraná, faça de serragem. Temos aqui uma aula de serragem que ela tá fazendo maior sucesso. Quem não trabalha com papel Paraná pode estar comprando. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem muita gente conseguindo comprar. Entra por esse link aqui, que você comprando por esse link aqui do canal, você ajuda no crescimento do canal, tá? Eu vou passar as medidas para você. Se você não vai comprar o papel Paraná, use a técnica da serragem. Tá nessa aula aqui, ó. É uma aula muito bem assistida, você pode estar fazendo nesse tamanho que eu vou deixar, todo de papelão, e usar essa técnica, tá? Lá eu explico direitinho, é opcional. Você pode fazer com cola, você pode fazer com liquibrilho, que é a mesma coisa de resina acrílica à base de água. Já vou passar as medidas aqui. Esse vaso tem uma altura de 13 centímetros. Aí você vai fazer os vincos, né?
de 12 centímetros e meio. 12,5, 12,5, 12,5, 12,5, tá? E aí você vai chegar nesse tamanho aqui. Você pode fazer no tamanho que você desejar, tá bom? Peguei uns galhos secos. Tá bem sequinho mesmo. Que eu peguei. O pessoal lá no Instagram até que viu o dia que eu peguei esse aqui. Eu tava voltando do hospital que eu tava vendo meu pai. E eu na rua catando galho seco. Aí minha filha filmou e postou lá no Artes Prado, lá no Instagram. São esses galhos. Eu falei que ia trazer pro canal e eu trouxe. Ó, vou colocar esse galho aqui. Ó, essa estrutura aqui nas aulas tem, tá? Como que faz. Tem todo o passo a passo. Vou colocar aqui bem no cantinho, ó. Eu juntei aqui 3 e coloquei um palitinho aqui, tá? E amarrei uma tira de EVA. E vou colocar ele bem aqui no cantinho, ó. Olha, nós temos esses complementos aqui também no canal, tá? Nessa aula que tá aparecendo aqui, tá vendo? Ele é opcional, você pode estar colocando ele também aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Eu vou fazendo aqui e vou virando pra vocês, tá? Eu vou utilizar essas folhas pra gente estar montando um arranjo aqui. Ó, gostaram? Agora, olha só. Vocês conheceram essa flor aqui no canal? Essa flor eu fiz e a batizei com o nome da minha filha, a Arielle, ó. Tá nessa aula aqui, pessoal, ó. Assista, viu? O pessoal tá gostando. Fácil de fazer e super econômica. Eu vou colocar uma flor aqui. Eu queria que ela fosse sépia, né? Mas eu tinha essa pronta. Eu não planejei montar nada. Aí aqui tem um galinho com uma flor e 2 botões. E vou colocar. Eu acho que ficou bonito, gente, ó. Olha aí. Parecem naturais, né? Eu gostei muito. Eu me apaixonei em fazer essas folhas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, tá? Segue a gente lá no Instagram para que a gente possa estar te auxiliando melhor, tá bom? E preste atenção na aula direitinho, que eu procuro deixar o maior número de informações da aula possível, tá? Mas eu tô aqui para te ajudar, te responder. Até a próxima, gratidão.